espreguiçados. Todo mundo já fez o laboral, já tudo. Queria te encorajar a elogiar esse nosso Deus que é tão perfeito. Às vezes faltam palavras, né? Tem uma hora que para, né? O que eu vou dizer mais, né? Por um Deus que faz tudo por mim, né? Eu não sei quantos já receberam um presente que você esperava muito, assim, e você fica assim, cara, eu tenho que falar, né? Tem que falar alguma coisa. Aí no final das contas você só dá um abraço, né? Dá um abraço aqui, é melhor, né? Melhor do que ficar tentando enrolar, a pessoa fica constrangida, etc. Mas isso não acontece com o nosso Deus, não. Ele, na verdade, ele espera algo da gente. Ele espera um retorno da gente. E né, eu tenho a agradecer pela minha vida, pela minha família. Né, não sei onde está a Débora nesse momento, deve estar com Noah por aí. Deve estar com Noah por aí. Está lá atrás. Eu não estou vendo não, mas eu agradeço a Deus pela tua vida, Débora. Pelo Noah também. Né, se estamos aqui, né, porque temos uma família. Né, pelo menos você tem uma esposa. Né, se você não tem filho, você tem uma esposa e você já pode agradecer a Deus pela tua família. Amém? Seja grato a Deus, né, sempre por isso. Amém? Então vamos agradecer, né, a Deus, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Tuas promessas em
Senhor, melhor, Senhor, que a gente possa se expressar do que sendo grato, Senhor, pela Tua cruz, Senhor. A gente pode agradecer por tudo, Senhor. A gente pode agradecer pelo carro que ganhamos, Senhor, pela promoção que alcançamos, Senhor, pela família que temos, Senhor, mas nada disso, Senhor, seria possível sem a Tua presença, Senhor, sem o Teu sacrifício, Senhor, naquele dia, Pai. Senhor, a cada dia, Senhor, nós precisamos, Senhor, precisamos reconhecer, Pai, a necessidade, Senhor, desse Teu amor, Pai. Sem esse Teu amor, Senhor, o que seria de nós? Só nos resta, Senhor, nos prostrar, Senhor, diante de Ti e Te adorar, Senhor, por tudo que fizeste, Senhor, por tudo, Senhor, que fazes, Senhor, ainda em nossa vida, Senhor.
Senhor. Tu és o motivo, Senhor, de estarmos juntos, Senhor. Mais pedir, Pai. És a nossa fonte, a nossa colheita, Senhor. A nossa herança, Pai. Tudo aquilo que a gente pediria, Senhor, hoje, Pai, já foi consumado, Senhor, há muito tempo atrás, Senhor. Tu já alcançaste, Senhor, tudo aquilo que a gente quer pedir, Senhor. Basta, Senhor, que a gente se humilhe, Senhor, a cada dia, Senhor, e reconheça que Tu és a nossa fonte, a nossa colheita, a nossa herança, Pai. Com muito dinheiro, Senhor, ou pouco dinheiro, Senhor, a nossa mesa, Senhor, continua com alimento, Senhor. Inexplicavelmente, Senhor, se ganharmos R$100 por mês, Senhor, Tu ainda, Senhor, vai nos manter, Senhor. Porque, Senhor, não é sobre o dinheiro, Senhor. Não é, Senhor, a respeito, Senhor, daquilo que o mundo todo almeja, Senhor. Existe, Senhor, coisas muito maiores, Senhor, do que pode conhecer, Pai. E tudo isso, Senhor, só é conhecido quando tem um relacionamento próximo contigo, Senhor. Se a gente, Senhor, se a gente se coloca, Senhor, diante de Ti, Pai, Tu não deixa, Senhor, que a gente mendigue pão, Senhor. Coisa que eu creio que, Senhor, que não é nem a realidade, Senhor, dessa igreja aqui, Pai. Mas às vezes, Senhor, mesmo com recurso em nossas mãos, Senhor, a gente acha que ainda não é suficiente, Pai. Mesmo com uma casa, Senhor, para morar, Senhor, a gente acha que não é suficiente, Senhor. Mesmo com um carro, Senhor, para dirigir, Pai, existe outro mais bonito, Senhor. Mesmo, Senhor, com
continuar espantando esse mundo, Senhor, com a nossa alegria, Pai. A gente quer, Senhor, continuar deixando esse mundo boquiaberto, Senhor, com a nossa entrega a Ti, Pai. Queremos nos alegrar, Senhor, por cada coisa, Senhor, que Tu tem nos dado, Senhor. E queremos demonstrar isso, Senhor, com a maior força que temos, Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
Deixa eu te falar sobre o haja de Deus. Deixa eu te dizer que o Senhor, o nosso Deus, Ele quer encontrar, Ele precisa encontrar pelo menos 2 disposições em nossos corações nessa manhã. Diz a palavra que o Senhor Deus, Ele criou no primeiro dia os céus e a terra. E ali Ele pôde encontrar 2 condições. Embora Ele seja Deus, Ele encontrou uma terra sem forma e uma terra vazia. Condições extremamente importante e necessária para que Ele pudesse criar toda a natureza. Essa natureza que hoje proclama a sua glória, discursa a sua existência. E eu quero te dizer nessa manhã, se você conseguir olhar o teu casamento como um campo a ser semeado, independentemente do tempo de casado que você tenha, eu quero te dizer o seguinte: se o Senhor encontrar em nós um coração vazio de nós mesmos, um coração sem forma desse sistema humano, ambiente propício o Senhor trazer aquilo que está no coração dele para dentro da tua casa, para dentro da tua família. É necessário que haja em nós esse coração vazio e sem a forma desse império das trevas reinando aí fora. Essa tem sido a nossa oração, Senhor, que nessa manhã os nossos corações possam estar abrigando essas 2 condições, sem forma e vazio, para que o Senhor venha e semeie e construa em nossos corações a sua vontade. Se você entendeu, aplauda o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados, paz. Antes de nós chamarmos o Franco, orarmos por ele, para passarmos a palavra para ele, nós queremos fazer uma brincadeira quebra-gelo. Amém? Eu vou precisar aqui de 10 maridos voluntários. Não necessariamente tem que ser vinculado aqui no Rio. Pode sentar, igreja. Tá bom? Os irmãos de Cabo Frio, Zona Norte, 10 homens visitantes. Precisamos de 10 homens voluntários aqui, rapidamente aqui na frente, para nós fazermos uma brincadeira quebra-gelo. Vamos lá, amados. Vamos ser breve. 4, 6. Faltam 4. 7. Oi? Aí. Amém. Faltam 3. Vamos lá, amados. Homens de verdade. Mais 3 voluntários. Amém? 8, 9. Falta 1. 10. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Amém. Bem, maridos, vocês que se voluntariaram a estar aqui para participar dessa brincadeira, nós vamos precisar que vocês façam uma declaração pública. Vocês prometem responder todas as perguntas com sinceridade? Amém? Ok. Então, vocês vão receber instruções. Vão ser feitas perguntas e vocês vão responder de acordo com a instrução que você vai receber. Ok? Lembrando que vocês fizeram uma declaração pública. Podemos começar? Então, vamos lá. O marido que
ama a esposa e disse isso para ela essa semana, vai dar um passo à frente. Lembrem da promessa que vocês fizeram aqui da declaração pública. Esposas, cobrem. O marido que no restaurante tira a cadeira para a esposa sentar, dá um passo à frente. Ô, glória! O marido que deu rosas este ano para a esposa dá 2 passos à frente. O marido que ainda não levou a esposa ao cinema esse ano dá 2 passos atrás. Atrás. O marido que coopera com a sua esposa ou já cooperou, que trocou fraldas, dá 1 passo à frente. Qual foi o marido? Agora vocês vão levantar a mão, o marido que presenteou a esposa no Dia dos Namorados. Quem não presenteou, dá 2 passos atrás. O marido que lembra o dia, mês e ano do casamento, dá 2 passos à frente. O marido em que a esposa já fez um almoço ou um jantar para a sogra, dá 1 passo à frente. O marido que já assistiu um jogo de futebol com o sogro, dá 1 passo à frente. O marido que já ganhou um pijama da esposa, dá 1 passo à frente. Olha, os passos vão ter que ser bem curtinhos, porque senão vocês vão atropelar os irmãos. O marido, olha que interessante, que escolheu o nome dos filhos, dá 1 passo à frente. Agora, qual marido que já recebeu uma palavra de amor e de carinho da esposa pelo WhatsApp? Dá 2 passos à frente. Bem, e para finalizar, o marido que não lava a louça para a esposa, dá 3 passos atrás. Bom, vamos ver quem foi o ganhador. Thalita, quem ganhou? É o de verde? O de verde. Tivemos quantos ganhadores? O Wellington foi o vencedor? Não? Foi empate? 1. Então vamos lá. Vamos. São quantos? Ganhadores. Tá. Bom. Olha, o irmão disse para eu fazer pergunta fácil, então na próxima vez a gente faz. Então tivemos um ganhador que foi o Wellington. Então a esposa do Wellington vai vir aqui. Esposinha do Wellington, cadê Márcia? Ele merece o quê? Um prêmio, né? O casal vencedor vai ganhar aqui um brinde, 2 entradas para o cinema, tá bom? E os maridos que participaram estão ganhando aí um brinde. E nós agradecemos a todos vocês que participaram, tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus. Esta simples brincadeira nos mostra que o casamento é um campo a semear. Simples atitudes no relacionamento conjugal fazem ambos os cônjuges felizes.
Cultive atitudes de carinho, de respeito, de amizade. Demonstre amor nas palavras, mas também nas atitudes da vida a dois. Investir no casamento é semear todos os dias para que a colheita seja boa. Boa para ambos os cônjuges. Se você, marido, ficou lá atrás, é sinal que você precisa semear mais no casamento. E tenha certeza que a colheita será boa. Amém? Quem está com um lugar vago aí ao lado, levanta a mão, sinaliza para os irmãos aí que estão. Franco, vem cá, filho, faz favor. Amém? Vamos orar pelo Franco para receber a palavra de Deus, né? Aquilo que o Senhor tem para transmitir para nós na manhã desse dia. Amém? Estenda suas mãos para cá. Estenda sua mão aqui em direção ao Franco, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos orar por esse tempo nessa reunião. Senhor, nós oramos para que neste momento, Senhor, todo espírito, ó Deus, de distração, Senhor, todo espírito de dispersão, de inquietude, de ansiedade, em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, e oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, flua de forma clara, simples, objetiva, cheia de poder, cheia de autoridade, cheia da Tua unção, através da boca do Franco, Senhor. Sê com Teu Filho, usa mais uma vez como um instrumento nas Tuas mãos para a glória do Teu nome, Senhor. E ousadamente já Te bendizemos, ó Deus, pela colheita, Senhor, pelo que o Senhor vai produzir na manhã desse dia aqui no nosso meio. Nós cremos que casamentos serão restaurados, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, amados. Pai, seja com teu coração. E bem-vindo aqueles irmãos que vieram de mais longe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que a paz do nosso Deus seja contigo, teu coração. Você diz amém ou não? Bem, nós vamos fazer o seguinte. Conversei com o Sergião aqui, da gente ter 2 momentos. Um primeiro momento, quero falar sobre o nosso retiro, um pouco do nosso retiro, que vai acontecer em novembro, não é isso, Sergião? Tem que me ajudar na data aí, Sergião. Assessora aí. 17 a 20. Deve estar até propaganda lá. Ó. Que vai ser lá perto de Miguel Pereira, ali é Narcozelo. É vizinho ali, Narcozelo, Partido Alferes. Sérgio, depois daquela última reunião que a gente teve com os líderes aqui, que ele me esculachou completamente, diz que já estava há 4 anos tentando essa agenda, laçando, né? Por isso que me laçou. Ele me pediu um tema. E eu sugeri esse tema, casamento, ou você mesmo que sugeriu o tema, não me lembro mais, Sérgio. Você viu um vídeo na internet, e aí você sugeriu o tema. A primeira vez que eu usei essa expressão, casamento, um campo a semear, foi quando eu, no dia da cerimônia do casamento dos meus filhos, Daniel e Yasmin, compartilhei uma palavra lá com eles, porque eu pensei, vamos casar, casamento, então eu queria animá-los a semear no casamento. Por que semear? Porque esse verbo semear, ele não fala do nosso presente, ele nem fala do nosso passado. Nós não semeamos para o presente, ninguém semeia para o presente, e ninguém semeia para o passado. A importância do verbo semear é porque quando a gente fala semear, a gente está falando do nosso futuro. Então eu estava ali com um casalzinho ali, começando uma vida, um casamento, né? E eu pensei, eu creio que foi uma inspiração de Deus, eu falei, poxa, seria legal falar com eles algumas coisas importantes para eles semearem. Né? E eu fiz um esboço, escrevi um esboço, botei um dinheirinho dentro, porque se ele não lesse o esboço, ele não ia ver o dinheirinho, entendeu? Da minha gravata. Botei o dinheirinho da gravata dentro do esboço, abracei, depois da cerimônia, falei, olha, tudo que eu falei está aqui nesse esboço. E botei no bolso. Eu falei, se ele não vê o esboço, ele também não vê o dinheiro. Vai ficar sem a graninha para a gravata. Passei para a lua de mel. Mas, quando a gente
fala em semear, a gente está projetando. A gente está falando de algo adiante. Eu gostei muito quando o Sérgio citou aqui que alguns casais já semearam muito no casamento. Estão aqui, de repente, se converteram já com a vida de muitos anos de semeadura, né? E Sérgio dá uma palavra de ânimo, não desanima não, porque mesmo que você tenha semeado errado durante a sua vida inteira, há tempo de resolver isso. Não, há como resolver, mas é com outro verbo que a gente resolve isso. É com o verbo restaurar. Porque restaurar não fala do futuro. A gente não restaura o futuro, a gente restaura o passado. A restauração tem a ver com o passado. Toda vez que a gente fala de restauração, a gente está animando alguém a voltar lá atrás para resolver alguma coisa que ficou para trás. Que ficou lá atrás. E normalmente, quem restaura vai ter que aprender a encarnar a palavra perdão. Porque é impossível você restaurar sem perdão. Então, quem quer restaurar tem que aprender a perdoar. E ser perdoado também, né? Porque você vai confessar, você vai perdoar, você vai pedir perdão, você quer restaurar. Você quer arrancar tudo aquilo que você semeou de errado, que você plantou de errado na tua vida. Porque no fundo, nós vivemos essa lei, né? A lei da semeadura e da colheita. Então, é uma lei que todo mundo vive, é impossível que... Não tem quem burle essa lei, não tem como você não cumprir essa lei. Essa lei é uma lei espiritual. Não tem nenhuma providência que você possa fazer. Com essa lei você não tem nenhum gatilho, não tem nenhum decreto humano que possa mudar essa lei, né? Se você tem aí, de repente, um amigo político lá, você fala, eu quero pleitear uma lei lá, para ver se muda a lei da semeadura e da colheita. Não, a lei está lá, presente. É uma lei que não só está presente na Escritura, né? Gálatas 6 é muito claro, quando Paulo, ele diz lá no versículo 7, que de Deus não se zomba. Lembra dele, falando isso? Por que Paulo diz de Deus não se zomba? Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. A estrada que você vai trilhar amanhã, você pavimenta hoje. O que você vai caminhar amanhã, você pavimenta. Por isso que eu sentei lá, naquele dia lá, não sentei, eu estava de pé, né, lá naquele púlpito lá do casório. Falei, meus filhos, vocês precisam apontar para frente. A estrada de amanhã é hoje que você faz ela. Você trabalha ela hoje. Você pavimenta ela hoje. Quando eu era rapaz, eu acho que eu era rapaz, embora eu sou um jovem ainda, mas eu era rapaz, eu ouvi uma frase que não é uma frase das Escrituras, como eu te disse, essa lei da semeadura e da colheita é uma lei presente em várias culturas. Muita gente, mesmo não conhecendo a Escritura, sabe que o homem planta, ele colhe. E aí a frase era mais ou menos assim, eu acho que é assim: semeia um pensamento, colhe um ato. Semeia um ato, colhe um hábito. Semeia um hábito, colhe uma vida. Eu ouvi essa frase, ainda não era acho que eu não era cristão quando eu ouvi essa frase. Mas é uma coisa que tu vê que as pessoas pensam, em todo lugar elas pensam. Não, o que o homem semeia, ele colhe. E é essa lei especificamente, que é um dos fundamentos do temor ao Senhor. Ninguém temeria Deus se não colhesse aquilo que plantasse. E o temor a Deus só começa na vida de uma pessoa quando ela começa a colher o que está plantando. É por isso que a igreja corrige, a igreja disciplina, é por isso que a igreja reprova as más obras, porque o texto das Escrituras lá em Eclesiastes diz que se você não tratar com a má obra, o coração dos homens se disponha para o mal. Então, assim, enquanto não houver colheita, não há temor. Talvez agora o Brasil, os políticos comecem a temer. Se começar de verdade a ter um resultado, uma consequência dos seus maus atos, né?
Alguém pode pensar que existem povos melhores que outros por sua cultura, por seus ensinos, por seus fundamentos. Em geral, eu digo para você, assim, sem medo do que eu acredito, olhando para as Escrituras, todo homem é mau em qualquer lugar do mundo, qualquer cultura. A diferença é que em algumas culturas o homem colhe mais rápido o mal que ele planta. Porque em alguns lugares a lei funciona melhor. Em um país como o nosso, onde até outro dia ninguém que tinha dinheiro era preso, ninguém que tinha dinheiro e fama e poder colhia alguma coisa dos seus crimes, é um país inclinado para a maldade. É inclinado, está escrito nas Escrituras. Então não é que é um povo melhor ou pior. Onde existe a consequência do ato humano, existe temor. Se houver uma lei seca, outro dia eu perguntei isso para alguém, porque a pessoa acho que estava questionando a lei de Deus, a lei de Moisés. Eu falei, a lei é boa, cuidado, hein? Questiona essa lei, não, que essa lei é boa. Jesus falou que ela era boa, os apóstolos falaram que ela era boa, a lei é a lei de Deus. Pô. Mas se for tão severa, e eu fiz uma pergunta, eu falei, se você, aqui tem lei seca, em Curitiba tem lei seca, mas quase que a gente nunca vê a lei seca, ela está muito seca, não aparece de jeito nenhum, em lugar nenhum. O pessoal anda muito molhado lá. E eu falei, se houver uma lei, como a lei seca, por exemplo, alguém parar você embriagado e não te corrigir, não te punir por aquele delito, aquele teu ato, vai haver o que depois? Ninguém vai respeitar nada. Ele mesmo me respondeu, é isso que acontece. Quando a lei não é levada a sério, não é cumprida, ninguém respeita nada. Não adianta ter uma lei que não se respeita. Por isso que eu respondi também na questão lá dos líderes, da vez que a gente esteve junto aqui, que a gente precisa, mais do que leis justas, a gente precisa do cumprimento delas. A gente precisa de autoridades, de juízes sérios, que levam a coisa a sério mesmo e cumpram. Porque se não cumprir, não adianta. Se você tiver a lei aqui no Brasil, tem gente até que torce para essa lei, né? A lei, aqui tem que ter uma pena capital aqui no Brasil, as pessoas têm que morrer por alguns crimes. Eu digo, olha, se você consegue uma coisa dessa no Brasil, só os pobres vão morrer. Ainda. Outro dia eu vi uma denúncia em algum lugar aí, de uma, não sei se é uma promotora, uma desembargadora, uma coisa dessa aí, que tinha um filho que ela favoreceu o filho, um crime claro. E depois agora investigaram, parece que tinha um outro filho também que era bandido também. Então ela tem 2 filhos bandidos e favorece os 2. Então, a gente vive nesse país, nesse lugar. Então, é assim, mas Deus, de Deus ninguém zomba, está escrito. Por quê? Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo, sem exceção. Pode levar um tempinho, mas a conta chega. Pode levar um tempinho, mas ela vai chegar. Eu outro dia conversava com os irmãos, assim, muito à vontade, porque você sabe que a gente conversa muito. Quando a gente quando a gente vive com Deus, quando a gente vive para Deus, quando a palavra está muito plena na nossa vida, a gente quase que não tem outro assunto. É assim ou não é assim? Eu me lembro de uma mesa, um momento, uma roda, em algum lugar aí, que a conversa era sobre as mulheres. Eu tinha terminado de falar para as mulheres no encontro. E aí, poxa, Franco, aquela palavra para as mulheres, parece que a rapaziada gostou, né? Porque os caras gostam quando pegam as mulheres, né? E eu falei assim, eu conheço... Existem só 2 tipos de mulheres. O papo era esse. Só tem 2 tipos. Qual é? A carnal e a espiritual. A Bíblia diz que só tem 2 tipos de homem. O carnal e o espiritual. Não tem mais nenhum outro tipo. Tem o que está na carne e tem o que está no espírito. Tem o que não conhece nada das coisas de Deus, tem aquelas pessoas que conhecem das coisas de Deus. E tem no meio da igreja essa mulher carnal e essa mulher espiritual. Tem ou não tem? As mulheres. Eu não senti muita firmeza em vocês não, mas tem. Eu falei, bem, dessas mulheres que estão aí,
algumas permanecem casadas. Né? A mulher carnal, também algumas permanecem casadas. Qual é a mulher carnal que está casada ainda? Não, porque a mulher carnal que casa com homem carnal, o casamento não tem como sobreviver. Vai divorciar rápido. Porque duas carnes juntas, batendo uma na outra, não tem jeito, vai ter divórcio. Mas tem mulher carnal casada, levantaram essa questão. Mas tem mulher casada? Eu falei, claro que tem, pô. Com dois tipos de homens. Qual é? O banana, que ela comanda a mesma vontade, que ela faz o que quer. E o homem espiritual. Ah, como assim? Mas o homem espiritual suporta a mulher carnal? Claro que suporta. Ele foi ensinado a dar a vida pela esposa. Ele foi ensinado a morrer por ela. Inclusive tem alguns homens que se queixam comigo. Pô, foram pancadaria nos homens o tempo inteiro. Aí foi assim que começou a conversa. Finalmente, falaram algumas coisas mais fortes com as mulheres. Alguém argumentou isso. Aí, como assim, cara? Não, porque só os homens que apoiam, meu irmão, não aguento, os anos todos. Só a chibatada no lombo dos homens. Eu falei, não é assim não. Mas, foi assim que começou a história. Eu falei, a mulher carnal casada com um homem carnal já está divorciada. A mulher carnal casada com um homem banana, ainda ela está no comando, ela está semeando, está fazendo as coisinhas dela, está usurpando a autoridade do marido, está lá ainda. E ele vai deixar. Ele não quer atrito, ele não quer nada, ele não quer atenção, ele está lá nas fugas dele. Mas a mulher carnal, casada com o homem espiritual, ela também segue casada. Porque o homem vai dar a vida por ela, o homem vai morrer por ela. O homem vai amá-la como Cristo amou mesmo que não admire a mulher. Porque esse foi o tema final do nosso encontro com as mulheres lá. Porque a pergunta é, você quer só ser amada ou você quer ser admirada? Porque um homem pode te amar. Um homem de Deus, ele pode dar a vida por você. Mas ele é capaz de dar a vida sem admirar você. Então, até onde você quer chegar? Mas, em suma, o que eu queria dizer é o seguinte, que quer esteja casado com um homem carnal, quer esteja casado com um homem espiritual, quer banana, um cara banana, a conta chega, igual. Não é pelo fato do homem se dedicar a uma mulher e amar uma mulher que ela não vai colher o fruto da sua carnalidade. E vice-versa. Tem homens também carnais que seguem casados. Por quê? Porque às vezes a mulher é uma discípula de Jesus. Pô. Ou então é uma idólatra, porque tem também a mulher idólatra, que idolatra o homem de um jeito, assim, parece um Deus para ela, e ela é o ídolo dela. O que ele fizer, ela aceita. Eu vejo mulheres sem nenhuma dignidade no caminho. Poxa, estou há 30 anos apacentando nessa obra chamada de fazer discípulos. Já vi mulher idólatra assim, de você... Já vi homem idólatra também, mas é mais comum mulher idólatra. Tem homem também idólatra. Aqui no meio dessa comunidade aqui, nós excluímos uma vez uma mulher. Excluímos uma mulher. Por pecado daqueles grosseiros, sem arrependimento, sem nada. E o marido parecia que não tinha acontecido nada com ele. E não era um tema apenas de infidelidade, traição, não. Ela chegou ao cúmulo de... Ela teve um filho do vizinho, depois ela abortou o filho do marido. Foi essa gota d'água, não foi, Cidinha? Só me lembro bem. Cidinha, sabe, estou olhando ali, vi que Cidinha parceiro dessa jornada aí. Então, cara, tem uma hora que... Mas o marido parecia um cordeiro santo. Mas eu já vi marido assim. Eu vi marido uma vez aqui, também no nosso relacionamento, que era um cara que já tinha levado tapa na cara de mulher, reunião pública, sei lá, uma comunhão da igreja. O cara falou alguma coisa lá, pá, mandou a mão na cara dele. E ele... Mas eu tinha uma dúvida sobre esse homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o grão de trigo, quando cai na terra e morre, ele dá fruto. E esse cara era um cordeiro manso, infrutífero. Falei, como é que esse cara, com tanta mansidão, não dá fruto? Porque o normal de quem morre é dar fruto.
Como é que alguém morre e não dá fruto? Até que um dia ele largou a mulher. Eu estava aqui em Campo Grande, trocou ela por uma outra menina. Aqui em Campo Grande, cruzei com ele assim numa rua escura ali, de trás do viaduto de Campo Grande. Opa, pá, botei janela por janela, não tinha ninguém, já estava tarde. A gente não ia atrapalhar ninguém. E aí, filhão, tudo bem? Legal. Aquela mansidão profunda. Falei, cara, e aí, cara? Situação complicada tua. Deixou tua esposa e tal. E segui falando com ele. Ele não dá mais não, tal. Tanto sofrimento. Eu lembro que um dia ela quase bateu nele na minha frente. Foram lá em casa, foi um negócio horrível. Ele se trancou dentro do carro, lá, quebrando para-brisa, bateu. E a hora desmaiava, a hora batia. Era um negócio. Isso, Denise, coitadinha, estava bem avivado. O negócio era miada, dedada, soco. Isso na frente do condomínio onde a gente morava. Então, imagina como é que não foi a cena, né, cara? A vida de pastor é isso aí, cara. Uma hora tu está na comunhão, na alegria, uma hora tu está de bombeiro, uma hora tu está de policial, uma hora tu está de... É um negócio doido. Entendeu? De enfermeiro, né? Camisa de força, tudo. E aí ela querendo bater nele. Então já tinha passado tudo isso. E eu lembrei a ele, eu falei, cara, o que aconteceu contigo? Aí ele falou assim comigo assim, é que eu não gosto mais dela. Eu falei, peraí, você está me dizendo que tudo que você sofreu por ela foi só por causa dela? Jesus não tem nada a ver com essa história? Você nunca fez nada por Jesus? Você está me dizendo que você nunca se entregou a Deus por ela? Que você nunca sacrificou tua vida por ela? É isso que você está me dizendo? Não, agora você respondeu todas as minhas questões que eu tinha contigo. Aí ele, qual é a questão que você tinha comigo? Eu falei, então, cara, eu sempre fiquei admirado como é que um homem tão cordeiro, tão manso como você, tão crucificado, não dava fruto. Mas agora eu entendo, você nunca fez nada por Jesus. O que você fazia, porque você idolatrava essa mulher. Agora você perdeu esse ídolo, está idolatrando outra, então agora ela não te serve mais. Porque é assim, então a gente encontra esses idólatras. Mas, claro, no meio das mulheres tem mais. Então tem essa mulher, esse marido carnal casado com a idólatra, tem um marido carnal casado com a discípula de Jesus, que sofre realmente, que é discípula de Jesus, mas a conta vai chegar, porque o que semeia para a carne, Gálatas 6 segue dizendo, vocês lembram o texto? O que ele diz? O que Gálatas 6, 7, 8 diz lá? Vai expor aí ou eu puxo aqui? Deixa eu pegar meu texto aqui. Não vos enganeis. Não, que isso. Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E o versículo seguinte diz, o que semeia para a sua própria, vai acontecer o quê? Da carne colherá corrupção. Isso é uma lei. Isso vai acontecer. Independente se a mulher é muito espiritual ou se é idólatra, vai colher do mesmo jeito. E como meu queridão aí falou, Sérgio disse, aqui infelizmente nós temos casais aqui que já plantaram muita coisa errada. Então aqui nós temos casais começando o casamento. Então quando você começa, você tem um campo a semear lindo, está lá prontinho para você semear. Tem casais aqui que já estão na metade da relação, já semeou um bocado, já sabe, já semeou coisas boas e coisas ruins também. Está lá no meio do fricoió. E tem casais que já estão no fim de carreira, que olha assim, caramba, eu só fiz coisa ruim. Mas graças a Deus que o Sérgio começou bem dizendo, olha, a esperança é para você. Né? Porque não é só, a gente não vive só de semeadura, ele também vive de restituição, de restauração. Então, a gente restaura, a gente restitui, porque
Graças a Deus também, o casamento, mesmo sendo um campo a semear, ele é temporal. Ele não é eterno. E o que vale é a eternidade, né? Vocês concordam comigo ou não? Amém ou não? Mas não é por isso que a gente vai viver uma vida desgraçada, envergonhando o Senhor no nosso casamento. Na verdade, existem muitos campos para serem semeados. E o casamento é um principal campo. É o principal campo a ser semeado. Por isso que eu falei lá no casamento do Daniel e da Yasmin, tem até um esboço. Essa história tem até um esboço. No casamento do Daniel e Yasmin, eu usei como texto base Mateus 12, 25. Que Jesus falou que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então eu peguei esse texto e só falei de coisa de semeadura que divide. Então eu peguei assim, só para olhar, se você semear isso aqui, tu divide. Se você semear isso aqui, tem unidade. Se você semear isso aqui, tu divide. Então eu procurei colocar um foco só naquilo que produz unidade e que eles deveriam ter o cuidado de manter a unidade da família. Porque uma casa dividida não subsiste. Você diz amém ou não? Então, eu falei para eles que eles precisavam semear a terra, tirar algumas coisas da vida, não aceitar algumas coisas. E é isso que eu pretendo fazer lá no encontro de novembro, Sérgio. Tem vaga ainda, Sérgio? Tem vagas? Porque de repente eu estou falando, a pessoa, pô, mas que encontro é esse? Posso ir? Aí tem que falar com quem? Ah, você vai abrir essa possibilidade ainda? Então tá bom. Esses próximos pagam mais caro? Os caras que entram hoje pagam mais caro? Não, pagam o mesmo preço. Quebrar o galho. Bem, então isso foi o que gerou no início esse tema. E o que eu quero fazer lá, se Deus quiser, com a bênção de Papai do Céu, são quantos dias? 3 ou 4, Sérgio? 3 dias inteiros. Para ninguém morrer de overdose lá, tem que me suportar tanto tempo, melhor assim, faz algumas pílulas, assim, né? E eu queria compartilhar com vocês, nesse retiro, essa semeadura. Talvez a gente converse sobre o que semear, o que arrancar, o que não deixar, né? Talvez a gente aperte algumas coisas, mas por que a gente precisa falar sobre esse assunto? Sérgio, me avisa quando eu tiver falado 45 minutos para eu dar aquela pausa e voltar no segundo tempo. Porque nós temos ainda muitos casais, muitos casamentos divididos na igreja, casais que literalmente são divididos na igreja. Tem, porque a gente sabe, porque a gente discipula, a gente sabe. Os irmãos que cuidam da vida de quem está vinculado no meio da igreja falam. Eles prestam relatório. Eles dizem aquele casal, como é que está aquele casal? Ih! Como é que está aquele casal? Aí começa, conta. Dizem ser um casal dividido, dizem ser um casal unido, dizem ser um casal carnal, dizem ser um casal que está semeando, fazendo uma coisa certa. Eles falam tudo. Então a gente tem uma visão clara de que tem muitos irmãos ainda com dívidas. Dívidas não só financeiras, porque também tem as dívidas financeiras, que precisa ser falado. Por que tem que falar? Talvez você não saiba, mas a dívida financeira é a causa número 1 de divórcio no Brasil. Eu pensei que fosse infidelidade conjugal, mas não. Eu vi uma pesquisa outro dia que eu fiquei de queixo caído. Tá assim, o motivo número 1 é finanças. Aí depois tem outros motivos. Né? E aí é um assunto. As dívidas existem. Dívida sexual. Você sabe o que é isso, dívida sexual? Quem não sabe o que é dívida sexual, levanta assim a mão só para eu ver, assim, rapidinho, na boa. Sem vergonha, pode falar sem vergonha, na boa. Tá bom? Tem um outro aí que não sabe. A gente vai falar sobre dívida sexual também.
Que às vezes a pessoa não sabe que quando casa, contrai uma dívida sexual. E como Satanás se aproveita disso, como ele tenta o casal nisso. Então a gente vai falar sobre essas coisas que são importantes. Vamos falar um pouquinho sobre os homens fujões, porque ainda tem muito homem fujão no nosso meio. Sabe o que é homem fujão, não sabe? Sabe não? Em geral, os homens fogem. Não era para fugir. Era para ser homem. Mas como a gente veio dessa coisa chamada pecado, nossa hombridade, nossa masculinidade está muito machucada, muito ferida. Então a gente acaba desenvolvendo fugas na nossa vida conjugal. Então tem homem que foge para o trabalho, esse é o melhorzinho. Tem cara que trabalha, mas tu pensa, cara, que fulano é trabalhador, quando tu vai ver a real dele, não é trabalhador. É que ele não aguenta chegar em casa e ter que resolver os problemas da casa. Tem que ver a mulher, tem que tratar dos assuntos dos filhos. Já vi isso. A gente tem que falar sobre isso. Sim ou não? O que vocês acham? Mas tem fugas ainda mais sérias. Tem gente que foge para pornografia. Tem gente que foge e se autogratifica na prostituição. Vai para a prostituição, vai para a casa de massagem. A mulher às vezes pensa que meu marido está doente. Não tem nada de doente, é outro problema, não é doença. Isso é um problema de caráter. Isso é um problema de pecado que precisa se arrepender. Mas tem esses fujões todos aí que fogem para tudo que é lugar. Até para videogame, porque agora também videogame não. Já falei outro dia. O videogame já se tornou um problema grave no mundo inteiro. O que tem homem querendo mudar de fase, em vez de estar namorando, não está no gibi. Vai passar de fase. A mulher já não sabe. Aí ela vai para o Facebook, WhatsApp, fica lá mergulhada em alguma outra coisa, e o cara mudando de fase. Então tem essas fugas todas. Tudo, os homens sustentam isso com legitimidade, dizem que é legítimo, estão cansados, tem que desopilar, aí dá as desculpas todas. Mas tudo isso é semeadura grave, que a gente tem que tratar. E nós temos também mulheres, como eu falei, usurpadoras de autoridade masculina, muitas, que usam qualquer arma para mandar. Desde as feridas, que tem mulher que usa ferida a vida inteira. Eu já conversei com irmã e disse assim, querida, como é que tu vai ser curada dessa ferida, se você usa ela toda hora? A mulher quer cura, mas quer usar também a ferida. Para, no final das contas, mandar. Para ter a palavra final. E aí, nessa queda de braço louca, não se conquista nada, mas tem essas irmãs que têm muitas desculpas para não se submeter. Muitas. Muitas. A gente vive numa sociedade, amados, onde a mulher está cada vez mais potente, mais capaz. E, infelizmente, os homens estão cada vez mais... Até os filmes de super-herói, quem manda mesmo é a Mulher Maravilha. É sério. Outro dia, o irmão falou assim, levei meu filho para ver um filme tal. Aí falei, era Super-Homem versus Batman, mas a Mulher Maravilha estava no meio do rolo. Aí eu falei, aí, cara, gostei não. Falei, por quê? Cara, a Mulher Maravilha é que é poderosa no filme. Aí começou a me falar, contou o filme. Eu falei, cara, que doideira. Falei, Franco, é doideira. Mas eu falei, mas para ver os últimos filmes. Os últimos filmes, todos eles, as mulheres é que estão mandando. Guerra nas Estrelas não tem mais o Darth Vader falando grosso. Não tem. A garota que puxa a espada e arrebenta geral. Cadê os homens? Mas esse aí é o retrato do mundo. O retrato do mundo é assim. Então imagina uma mulher capaz, que resolve tudo dentro de casa, um cara.
Aí elas dizem assim, como é que eu vou me submeter a esse, Franco? Eu até quero me submeter. Já vi papo desse, assim, cara, desculpa, espetacular. Como é que eu vou me submeter a esse homem, Franco? Eu até quero, mas ele é um banana. E o cara na frente olhando assim, concordando. Quase assim, verdade. Tudo. Então as desculpas são 1000. Não confio nele, mas não confio no quê? No amor dele, não confio na sabedoria dele, não confio na direção dele, não confio na liderança dele. Um homem de muitos pecados, esse que tem pecado não está ferrado. Ela não deixa ele esquecer nunca os pecados. Ela lembra para ele. Você lembra? Tu esqueceu já que tu fez? E pung, 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 pung. Taca na cara dele. Todos os pecados, não deixa o cara esquecer. Quando ele está restaurado, quando ele pensa que vai a ferida, ela vai lá e rasga de novo o troço. Então a gente tem todo esse tipo de mulheres entre nós, que manipulam até com espiritualidade. Você conhece a mulher espiritual que governa? Tem várias. Tem que governar até a igreja. Tinha lá nos dias da igreja de Tiatira, lá na igreja de Tiatira. Tenho contra ti, tu toleras essa mulher. Aí está Jesus repreendendo o anjo da igreja. Eu tenho contra você que você tolera essa mulher, que a si mesmo se desprofetiza, e que ensina, e que inclusive induz os meus filhos à prostituição. Então tem mulher. Como é que tu acha que essa mulher que se dizia Jezabel fazia isso? Ela fazia isso com muita espiritualidade. Porque tem um monte de mulher que confunde intuição feminina com voz de Deus. E Deus falar uma coisa, e a intuição feminina é outra coisa. E o que tem de casamento no buraco, porque a mulher vai presidindo com a intuição feminina, não está no gibi. Troca para lá, que vem para cá. A instabilidade da mulher, tu vê no casamento, tu vê na família. Tu vê um negócio assim. Quando eu vejo uma família assim, muito variável, assim, muito eu falei, ih, tem mulher na parada. Que a mulher é emocional, ela. Mas tudo Deus falou, Deus disse, não tem uma conversa que Deus não tenha dito. Não tem uma conversa que Deus não deu um sonho, não deu uma visão. E tem gente que tem mais visão, fechou o olho e já está vendo. Vamos orar, fechou o olho e já está tendo visão. Eu falei, cara, eu fico impressionado, eu não tenho tanta visão assim. Não é por minha causa, não. É que quando eu vou para a Bíblia, eu não vejo tantas visões na Bíblia. Eu vejo poucas visões, mas tem gente que sei lá, parece que tem uma unção de Spielberg na cabeça, efeitos especiais, vê tudo. É um negócio com profundidade. E quando isso acontece na vida de uma mulher, e a mulher começa a governar a casa com essas coisas, acabou. A tendência é a família ser assim, ó. Para lá, uma hora está no negócio, outra hora está falando outra coisa. E ela preside tudo, porque Deus tem palavra para tudo, né? Nos negócios do homem. Eu li outro dia, um livro que eu li. Na verdade, estou traduzindo esse livro. Um pedido do meu amigo Modesto. E a irmã dizendo que o cara era um cara empreendedor, um cara bom. O cara ganhava dinheiro. O cara era um homem de negócio, até casar. Quando casou, ele faliu completamente. E depois eles, olhando para a família, descobriram que a mulher era uma mulher que presidia a casa. Com essa espiritualidade dela, entendeu? Então essa espiritualidade fez o cara ir para a bancarrota. Porque ela dizia um monte de coisa para ele que não era Deus falando. Coisa nenhuma, entendeu? E apontava para cá, apontava para lá. Então tem todo tipo de mulher que quer autoridade e usa, como eu falei aqui, ferida, greve de sexo, espiritualidade, e vai mais uma lista de coisas para tomar, trocar de papéis. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso é uma semeadura que vai ter colheita. A conta chega. Uma hora ou outra, a conta chega. A gente pode, nesse retiro, com o tempo, até mostrar alguns resultados práticos de pessoas que semearam coisas ruins. O que vocês acham? Porque às vezes pega uma coisa prática aqui, ó. Eu semeei isso aqui, colhi isso aqui.
eu semei isso aqui, colhi isso aqui. E tem as semeaduras boas também. Aí as boas semeaduras, a gente não precisa nem falar, porque aparece também, né? Quem semeia para o Espírito, colhe vida. Semeia, colhe. Eu lembro, estava indo para um retiro de casais lá em São Paulo. Aí passei para pegar Claudinho e Celi ali em Campo Grande. Eles foram conosco. E quando eu entrei, Cláudio sempre tem esse bom hábito de perguntar assim, o que Deus está falando contigo? Qual o tema que você quer falar? E na ocasião, Sérgio, lá em São Bernardo, aquele encontro que Fonseca fazia lá naqueles sítios lá da Serra da Cantareira ali. E aí, Cláudio entrou e falou, o que Deus está falando contigo? Eu falei, cara, Deus está falando comigo sobre semeadura. Aí ele falou, cara, é de Deus. Eu falei, Cláudio, de Deus? Eu falei, cara, é de Deus. E me contou uma história que tinha acontecido naqueles dias. Que um pastor que a gente conhecia havia caído em pecado. Mas a história da queda do pastor era uma coisa muito triste. Por quê? Porque a história da queda do pastor passava pela semeadura da esposa do pastor. Falei, como é que é isso, Cláudio? Cláudio me explicou. Então, a menina, a esposa do pastor, pegou uma discípula jovem e falou, olha, eu vou te ensinar agora como você deixar os homens babando. Eu vou te ensinar como é que tu faz homem babar. E deu uma aula de sensualidade para a garota. Deixou a garota sensual, ensinou ela a se vestir sensualmente, qual é a calcinha que tu vai usar, qual é o vestido que tu vai usar. E a garota aprendeu tão direitinho que quase levou o marido da pastora dela com ela. Então assim, semeia, colhe. Aí quando o Cláudio contou essa história, eu falei, Cláudio, vamos bater esse assunto, porque quem semeia para carne, colhe corrupção. A conta chega, isso é inevitável, isso mantém o nosso temor em dia. Você diz amém ou não amém? Para terminar esse primeiro momento, esse primeiro tempo, tá na hora? Está na bucha? Falta 5 ainda? Tem 5 ainda? 40 já deu? Que beleza, tem 5 minutos. O Sérgio me deu 5 minutos ainda. Olha só, eu queria dizer 3 coisas para vocês. Primeiro, é mais fácil corrigir quando está começando. Vou repetir. É mais fácil corrigir quando está começando. Eu quero falar com os pastores aqui presentes o seguinte, você que é pastor, olha os jovens, não apenas como solteiros, mas como possíveis casados. E nada te impede de começar a separar os rapazes e as moças para ensinar a semeadura no casamento. Por exemplo, já se pode ensinar as meninas, mesmo aquelas que não querem nem casar, quero casar, tá bom, mas vou te ensinar qual é o papel da esposa. O desenho que Deus tem para você, se você casar. Nada te impede. Porque é melhor corrigir no começo. Porque muita menina casa de verdade e não sabe o desenho dela. Ela não sabe o que é auxiliador e dona, nem tem ideia do que é esse troço. Que a mulher quando casa se torna uma auxiliadora idônea. Ela não sabe que ela é dada ao marido. Então, isso tudo pode ser ensinado antes. Eu não estou falando nem durante, estou falando antes. Me veio essa luz, eu falei, traduzindo esse livro que eu falei com Deus, eu falei, Denise, acho que a gente precisava juntar os meninos, as meninas aqui, começar a falar com eles de coisas que eles podem fazer, já pensar, já saber. Por que não saber? Por que esperar casar para ensinar? Então, é melhor trabalhar no começo. Você diz amém ou não? É mais fácil de corrigir, de plantar, de bater temas como esses. Eu queria dizer isso. E queria dizer também o seguinte, que eu espero vocês e conto com as orações de vocês. Por quê? Porque sem a oração a coisa não acontece. A gente precisa orar mesmo, orar esse encontro. Você está investindo o teu tempo, o teu dinheiro para estar nesse encontro. Você, de repente, tem filho pequeno, vai ficar sem teus filhinhos lá 2, 3 dias, não sei como é que vai ser, se pode levar ou se não pode, mas está levando ou está ficando?
mais ou menos. Depende da idade. É isso? Sérgio vai explicar tudo. Mas é assim, ora. Porque nós estamos falando de coisas espirituais. Na verdade, nós estamos falando de semeaduras até eternas. Você acredita nisso que eu estou falando? Você crê nisso? De verdade. Ó, o teu casamento pode comprometer a tua eternidade. Estou falando sério. Ó, outro dia eu vim aqui no Rio de Janeiro, numa das viagens, meu amigo Ideraldo, cadê o Ideraldo? Vem aqui, está ali. Fomos fazer uma visita, Ideraldo está ali, foi meu companheiro nessa visita, testemunha do que eu vou te falar. Nós saímos daqui para visitar uma moça, uma mulher que estava divorciada, cujo esposo está na nossa cidade, lá em Curitiba, casado pela segunda vez ali com a outra mulher. Como eu conheci a história dele, conheci a primeira esposa dele, pedi dela para fazer contato dela, também conhecia. Fez, ela se abriu para nos receber, a gente foi lá. E nós encontramos uma mulher doente do corpo, da alma, do espírito, completamente amargurada. Foi assim ou não foi, Deraldo? Doente. Uma menina que começou a vida com esse rapaz na adolescência. Casou. Ficou lá 20 anos, parece, casados. Alguma coisa em torno disso aí. Se divorciou. Mas um divórcio litigioso, difícil, tudo crente. A gente não está falando de gente incrédula, está falando de crente, de gospel, evangélico. Um divórcio machucado, ferido, cheio de coisa e tal. Em suma, ela falou assim, ela usou uma frase, a frase que mais me tocou foi assim, ela teve um infarto, uma mulher jovem, teve um infarto recente. E ela falou que acordou no hospital dizendo assim, se eu morro, Senhor, ela falou, Senhor, não deixa eu morrer. Porque se eu morrer, eu não vou te ver. De tanto ódio que eu tenho. De tanta mágoa que eu tenho. Então, estou te confessando. Cheguei em casa, juntei meus filhos, 4, Rafael, Débora, Daniel, Yasmin, e dei um relatório dessa visita para eles, com temor e tremor. E disse, meus filhos, vigiem, porque o casamento pode ser uma bênção, mas pode ser também um inferno. Pode destruir uma outra pessoa. Eu queria dizer que nós estamos falando de coisas espirituais, daí você tem que orar para que Deus se manifeste no nosso retiro de forma plena. Amém? Serjão, padrão, eu até rimou, viu, padrão? Serjão, padrão. A gente volta daqui a pouquinho, tá, amados? Quero que tenha algo mais. Amém, que benção. A paz, queridos. Tenho 2 avisos agora. Os casais que já adquiriram, né, já pagaram o convite, pegar agora ali com o balcão, né, com o pessoal com o Aldir, tá bom? E temos o coffee break agora, né, com retorno 11h30. Amém? Então, amém. Pode se dirigir.